Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. O vídeo de hoje muita gente me pediu e hoje eu resolvi trazer para vocês a junção de dois vídeos que fizeram muito sucesso aqui no canal, que é um vídeo que eu mostro a criação desse menu strip aqui no seu user form, né, deixando da aparência como a gente está acostumado na maioria dos sistemas, e também onde eu mostro, um vídeo onde eu mostro como que você deixa o seu formulário com cara de executável, com os botões de minimizar e maximizar, com um ícone personalizado e também com a possibilidade dele ficar aqui personalizado diretamente aí na sua barra de tarefas, tá? User Form. Então esse é o seu formulário principal, seu User Form principal. E no vídeo que eu mostro essas funcionalidades, essas APIs para configuração do seu User Form, eu mostrei uma técnica lá que você conseguiria abrir um formulário dentro de outro, né? Então, abrir um formulário aqui onde ele, enfim, ficaria dentro dos limites de um formulário, como se fosse um formulário pai e seus formulários filhos, né? Todos sendo aberto dentro de um user form principal, digamos assim. Porém, não ficou muito usual, muita gente falou que quando abria esse formulário dentro ele ficava móvel, né? Ele não abria maximizado, e aí convenhamos que não ficava agradável visualmente para ser utilizado dessa forma. E aí, por muito tempo me pediram para fazer a adaptação. Claro que eu vou gravando de acordo com a disponibilidade de tempo, de acordo com os assuntos que vão surgindo, e eu resolvi recentemente voltar nesse código para efetivamente fazer isso, até porque é um modelo que eu gosto muito, tá? Eu vou disponibilizar esse conteúdo aqui para vocês. Então, fica comigo até o final do vídeo para você ver todo o passo a passo, tá? Eu vou explicar aqui todo passo a passo, as adaptações que eu fiz nessa junção dos dois vídeos. Isso vai ser importante para vocês fazerem a adaptação no código de vocês, e vou liberar o arquivo para download, tá? Então vou deixar aí o link também aí embaixo para você conseguir fazer o download, mas se você não prestar atenção na aula, não vai adiantar você fazer o download, que você não vai conseguir fazer as devidas adaptações, tá? Um outro aviso é que esse código, ele é um código recente, tá? Eu fiz ele nessa semana, não tive muita oportunidade de testar. Então pode ser, por manipular várias APIs do Windows, pode ser que vocês encontrem algumas deficiências no código, como eventualmente encontram, e aí eu peço que deixem o seu comentário, aí que eu vou tentar ajudar e tentar rever aí, fazer as melhorias necessárias. Aqui no meu computador está funcionando super bem, mas eu não tive a oportunidade de testar em outros, né? Então, chega de conversa, vamos lá. Antes da gente ir, eu quero te convidar a se inscrever no canal da Organic Sheets, tá? Então a gente aqui traz diversos conteúdos relacionados a VBA, e eu tenho certeza que pelo menos um deles vai te ajudar no dia a dia, ajudar na tua produtividade, na experiência, né, de design aí dos seus projetos, e vai ser muito útil aí, vai impressionar os seus clientes, seu chefe, enfim. E peço que deixe o seu like no vídeo e seu comentário também, para criar mais engajamento aqui, eu conseguir alcançar outras pessoas além de você, tá bom? Então vamos lá. Muito obrigado aí a todos que já são inscritos também. Isso tem sido muito apreciado por mim, para eu dar continuidade aqui em trazer vídeo mesmo no desenvolvimento do curso da Organic Sheets, que vai sair em breve, tá? Então estou dividindo lá entre focar no curso em si, e mesmo assim estou tentando arrumar um tempinho aqui para trazer vídeos para vocês, como esse, gratuitamente. Vamos lá, então a ideia é essa. Olha, eu tenho aqui um menu. Esse menu, cada botão desse eu posso atribuir uma funcionalidade, e eu crio o menu da maneira que eu quero, com quantas funcionalidades que eu quero. Não vou entrar nesse detalhe aqui, porque já tem um vídeo que eu falo desse menu por completo, então não vou entrar em detalhes de como criar. O único detalhe que eu vou passar para vocês, deixa eu fechar aqui, é que quando eu crio o menu, me notificaram que você tem um limite de 9 subitens, né? Então quando chega aqui, por exemplo, eu tenho 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Se eu continuasse no menu 1 colocando 1.5, 6, 7, 8, 9, beleza. Se eu tentasse colocar 1,10, né, 1/10, o décimo não funciona, tá? Ele dá uma desconfiguração lá no código, mas um inscrito aí, eu não vou lembrar o nome agora, ele falou que é só começar a substituir por alfabeto, tá? Porque o problema deve estar na compatibilidade, é 1/1, né? Então 1/1, 0, ele está pegando o primeiro caractere por alguma razão. Então se eu precisar colocar o décimo no menu 1, vai ficar assim, ó, 1 barra, ao invés de eu colocar 10, que ele não vai funcionar, eu começo a substituir por A1, por exemplo. Aí vai ficar 1/A2,
entendeu? Que aí esse A faria a vez do 1 do 10, né? E aqui faria a vez do 1 do 11, aqui faria a vez do 1 do 12 e assim sucessivamente, tá? Então é aí a única coisa que eu vou entrar no mérito aqui. Então, como vocês já conhecem, vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês o funcionamento. Aqui a gente tem o menu, e aí dependendo de como eu selecionasse a opção aqui no menu, ele abriria um outro user form no modal, né, que seria destacado, uma segunda janela flutuante aqui. Só que agora não. Ao a gente clicar, ele abre dentro do próprio user form. Então veja que ele já abre maximizado, tá? E ele já abre sem a barrinha de títulos. Então ele já está aqui pronto, funcional, eu consigo inserir informações. Claro que esse formulário daqui é um formulário estético, tá? Ele não tem funcionalidade, mas você pode adaptar aí no seu projeto. Mas eu deixei aqui só para exemplificar o funcionamento. E eu posso fechar aqui, tá? Então eu coloquei um botão para fechar, eu volto aí, ele fechou o formulário que estava aberto aqui na frente e abriu aí o formulário interno. E aí eu posso colocar para vários, tá? Para cada botão eu posso colocar um formulário específico, veja que tem um formulário dentro de outro, tá? Então esse aqui dentro é um formulário em si e o que está fora, a carcaça, é do formulário principal, que por trás é onde está lá meu user form principal, né, o meu dashboard. Então, o único detalhe é que eu consigo abrir um formulário por cima do outro, né? Então aqui eu tenho o formulário de cadastro de cliente está aberto e também está aberto o meu formulário de marketing, tá? Então meu formulário de marketing está aberto, só que está na seguinte ordem. O meu formulário principal, que é a carcaça, ele está aberto. Dentro dele tem o formulário de marketing aberto. E na frente do formulário de marketing tem o formulário de cadastro de clientes aqui. Então se eu fechar, ó, vejo que eu consigo fechar um, consigo fechar outro, e aí eu volto. Aqui talvez eu pensar numa forma diferente para quando abrir um formulário automaticamente fechar todos os outros. Quem sabe aí eu não trago uma próxima atualização. É algo que eu não tinha pensado, fui ver agora, testando antes de gravar o vídeo para vocês, tá? Então você consegue ver que eu tenho aqui esses formulários, eu só criei 2 a mais. Eu vou criar mais um aqui para vocês poderem observar dentro do meu formulário. Vamos lá, vamos partir para o código, tá? Então, mais uma vez, se você quiser saber como utilizar essas APIs do Michael, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Se você quiser ver aqui como eu criei esse menu, eu também vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá? O link do vídeo. Assista lá os 2 vídeos para você saber passo a passo de como que foi criado e conseguir fazer as devidas adaptações aqui no seu projeto, tá? Então vamos lá. Fernando, eu quero passar isso daqui para o meu projeto, eu já tenho um projeto, eu quero criar esse menu. Como é que eu vou fazer? Primeiro, você vai assistir outro vídeo, tá? Porque lá no outro vídeo eu falo detalhes sobre aqui a criação do menu. Então você precisa ter aí uma planilha para poder criar o seu menu, existe uma ordem de criação de menu, existe uma dinâmica aqui, tem como colocar ícone no menu, tá? E aí, você vai precisar importar alguns módulos para cá. Então, os módulos que você vai precisar importar é o módulo BasDelegate, tá? Então, lá no vídeo eu também dou o crédito de quem criou esse módulo, não fui eu só fiz algumas adaptações. Você vai pegar o módulo Taskbar, esse módulo daqui é para inserir lá, personalizar aqui a barra de tarefas, colocando o seu ícone personalizado, tá? Então, são diversas APIs de Windows aqui que ele chama, manipulações dessas APIs para a gente conseguir ter esse visual bacana. E você vai precisar baixar a API Function, tá? Que essa daqui foi desenvolvida lá pelo Michael. Tem o GitHub dele aqui. Ele também tem um canal no YouTube, anda meio parado, mas se inscrevam lá, porque sem sombra de dúvidas, está bem documentado, deu um trabalho para fazer e ajuda bastante, tá? A única diferença aqui, que eu mexi no código dele, foi... deixa eu lembrar aqui. Foi aqui, ó, no Parent Forms, tá? Que era justamente a funcionalidade que abria um formulário dentro de outro. Esse Parent Forms ele tinha aqui uma configuração que fazia abertura, né? Mas só que essa abertura ela não vinha maximizado. Ela vinha um formulário no tamanho original. Então, se o formulário fosse muito grande, o que acontecia? Ele ficava para fora do formulário principal. Se fosse muito pequeno, ele ficava pequenininho lá e você, enfim, esteticamente não ficava interessante. Você assistindo outro vídeo você vai ver. Então eu mexi aqui nesse código e fiz algumas alterações aqui para poder fazer a abertura dele maximizado, ok? Até aí, ok. Outra coisa que você vai precisar é desse menu. Esse daqui é o módulo de classe responsável pela criação do menu strip, tá? Então também manipula inúmeras
inúmeras bibliotecas lá de APIs do Windows para fazer essa configuração. Já está configurado para 64 e 32 bits, então não deve ter problema, não deveria ter problema. E esse iSecret aqui também para manipular e definir algumas constantes aqui, algumas subs aqui de variação do Windows aqui especificamente, tá? Então você vai pegar o cmenu, o iSecret, API Function, módulo Taskbar e Base Delegate. São 2 módulos e 3 módulos de classe que você vai precisar importar no seu projeto, tá? Feito isso, da maneira certinha, exatamente como está aqui, para quem não sabe importar, Fernando, eu quero importar um módulo de classe para o meu projeto, como é que eu faço? Você pode abrir os dois, então veja que aqui eu tenho um projeto, cadê? Só tem alguns projetos aqui, mas suponhamos que você vai abrir os dois, e aqui você pode pegar e arrastar de um para o outro, tá? Se você abrir os dois. Ou então você pode clicar aqui e exportar arquivo. Tá vendo? Você vai exportar um módulo, Base Delegate, você pode exportar para qualquer pasta sua, e depois você vai clicar lá no seu projeto e vai colocar para importar arquivo. E aí você vai selecionar esses arquivos que você exportou, tá? Bom, dito tudo isso, vamos lá. Então tem esse menu aqui, que é o meu menu principal, tá? Sempre lembra de deixar um espacinho para baixo. Por quê? Quando ele vai criar um menu, ele vai comer parte desse formulário aqui. Então, automaticamente, ele vai jogar esses elementos um pouco para baixo. E aí, se você deixar bem rente, vai cortar aqui parte do seu formulário. Tá? Então, deixa um espacinho para baixo para esse menu ter espaço aqui em cima para ocupar certinho, tá bom? Aqui nesse menu, o que a gente precisa fazer nesse user form? Os códigos que você vai precisar inserir, tá? Também não vou me aprofundar. Isso tem nos outros vídeos, só que aqui a gente está juntando os 2 códigos. Bom, primeiro eu estou chamando esse private sub aqui, esse private menu instance como cmenu. Cmenu é o nosso módulo de classe e nosso API function como objeto API, né? Obj API aqui também é lá nosso API function. Então a gente consegue fazer a chamada... a gente consegue fazer a chamada aqui desses 2 elementos, desses 2 módulos de classe, fazer a importação deles aqui para a gente poder utilizar os recursos de lá. E aí começa. Aqui no formulário initialize, né, no userform initialize, eu chamo essa função createMenu, que ela vai ser responsável pela criação do menu. E aqui ela pega esse menu instance como um novo cmenu, né, fazendo alusão ali ao nosso módulo de classe. E aí, com isso, ele passa alguns parâmetros, né? Ele chama lá a função addMenu e passa alguns parâmetros, né? Primeiro parâmetro é em qual formulário que vai ser criado o menu. Então aqui está como me, a gente está falando do formulário atual, que é o userform 1. E aí, aqui eu passo qual é o menu, o intervalo que tem o meu menu estruturado. Então veja que eu estou no plan, _menu, range de B5 até 30. Então, se você olhar aqui, eu tenho essa planilha 1, o nome dela interno aqui no VBA é plan_menu, mas pode ser qualquer outro nome, você vai adaptar aqui, tá? Eu sugiro você criar uma planilha exclusiva para poder colocar ali o seu menu estruturado e dar um nome para ela aqui, plan menu, para não ter erro. E aí, se você vir aqui, esse plan menu está vindo do B5 até o E21. Tá? Eu coloquei lá até o E30, né? Para se eu quisesse incluir algum menu aqui embaixo, eu não perder essa referência, tá bom? Então dei um espacinho a mais. Você pode aí fazer da maneira que você preferir. E aí aqui tem uma outra opção que é Enable Menu Item, né? Para você deixar um menu desabilitado. Isso aqui pode ser bom para que relação, você for colocar um usuário, não quer que ele mexa especificamente numa funcionalidade XYZ, você pode utilizar essa funcionalidade aqui, tá bom? Mas por hora não é do meu interesse. E acabo aqui com End With e End Sub. Então, a primeira coisa que eu faço é a criação desse menu. Ele vai estruturar o menu lá certinho para mim, utilizando as APIs do Windows. A segunda coisa que eu faço, eu chamo esse call form taskbar. Tá? Então esse form taskbar, aqui no módulo taskbar, ele é responsável por poder manipular essa minha barra de tarefas e permitir com que eu coloque ícones personalizados nessa minha barra de tarefas e possa minimizar ou maximizar o meu user form. Tem alguns métodos aí na internet que você consegue atribuir os botões de maximizar e minimizar. Porém, quando você faz isso e minimiza um arquivo em si, ele não vai para a barra de tarefas. Ele fica minimizado, mas não aparece na barra de tarefas. Tá? Aqui, dessa forma, a gente consegue fazer com esse form taskbar, ele manipula e consegue deixar ele clicável ali na barra de tarefas certinho para você. E aqui,
a gente define um ícone, icon from file, tá? Para eu definir o ícone que vai aparecer aqui na minha barra de tarefas quando eu executar. E aí eu estou pegando o ícone lá no thisworkbook.path, na pasta que tem a minha planilha, e barra erp-ico, tá? É essa pasta daqui, ó. Tá vendo aqui o RP-ICO? Então muita gente pergunta, Fernando, eu tentei aqui e não consegui colocar o ícone para aparecer, não está aparecendo o ícone, está aparecendo o ícone do Excel, enfim. É porque provavelmente esse objeto daqui não é do formato ICO, tem que ser um formato ICO, tá? Ou o nome está errado, ou o caminho da pasta está errado, tá? Então se atentem a isso, tem que estar no formato ICO, tá bom? Bom, voltando aqui à explicação, aqui é um thumbnail tooltip, é a dica que vai aparecer, ó, quando eu passo o mouse em cima, ele aparece, Google Chrome, tá vendo aqui? Se eu passo o mouse aqui, ele vai aparecer, opa, deixa eu repousar o mouse, olha, apareceu lá em cima a opção escrito OBS 28.1, enfim, ele vai aparecer aí iniciar, tá vendo? Ele aparece esse tooltip e você pode colocar aqui um personalizado, pode deixar em branco ou pode colocar aqui como eu coloquei, sistema da Organic Sheets, eu posso colocar aqui sistema empresarial, tá? E aqui o último parâmetro ele pergunta Write Excel. Write Excel é se você quer esconder o Excel ou não, tá? Isso daqui ele está escondendo o Excel como um todo. Então, se tiver 15 planilhas abertas e você for abrir essa, ele vai esconder o Excel. Inclusive, as 15 planilhas estão abertas. Uma maneira de você driblar isso é abrindo o seu Excel em uma segunda instância. Tá? Quando for abrir esse sistema aqui, abrir uma segunda instância. Para quem não sabe abrir uma em segunda instância, é segurando o Alt. Segura o Alt, clica para abrir a planilha, ele vai perguntar se você quer abrir uma nova instância do Excel. Você coloca que sim, automaticamente ele vai abrir esse projeto daqui numa instância separada e não vai afetar as outras planilhas já abertas, tá? E aqui eu coloco para ele o form, né, de start como o meu, né, como o user form 1, e eu falo para ele ativar o minimize on, né, ativar somente o botão de minimizar. Eu poderia colocar os dois botões, sem problema nenhum, só que quando eu maximizasse, eu tenho que mexer, eu tenho que atribuir um código aqui para os controles serem redimensionados proporcionalmente. Tá? Como eu não fiz esse código nesse projeto, eu gosto de utilizar para ele minimizar apenas o formulário e não maximizar, né, que aí fica mantendo o tamanho e o formato original que eu pré-desenhei ali no design. E aqui eu mexo no label de boas-vindas e pego o nome do usuário desse computador. Então esse label aqui, que é bem-vindo ao sistema, ele vai mudar de acordo com o computador que você estiver abrindo, com o usuário, tá? Então ele vai abrir aqui e vai fazer essa mudança após a abertura, é só uma questão estética, nada demais. Bom, feito isso, o que eu preciso fazer? Nesse menu Instance, menu Item Select, tá? Esse daqui ele vai fazer a seleção. Quando você clicar, ele vai tornar o seu menu strip clicável, né? E para isso tem uma configuração aqui, eu uso o Select Case, né? Menu Item ID, e aí vou passando aqui de acordo com as opções. Então veja só, 1/1 é cadastrar clientes. Então, quando eu coloco para cadastrar clientes, eu poderia abrir um formulário, chamar o userform2.show. Só que se eu chamasse o userform2.show, o que aconteceria? Deixa eu mostrar para vocês. Userform2.show poderia colocar alguma outra funcionalidade para executar um disparo de e-mail, por exemplo. É igual quando eu coloco aqui 3.3. 3.3 está aqui, ó, é logout. Logout, o que ele faz? Ele dá um load me, ele fecha o formulário. Vamos lá, deixa eu clicar aqui. Ó, se eu clicar aqui, olha como é que ele abriria. Ele abriria um formulário fora do meu formulário principal. Era assim que estava acontecendo. Só que aqui eu também coloquei para ele tirar o título de barra, né? Para ficar só o formulário cru. Era assim que estava acontecendo. Aí o que eu fiz? Eu usei lá o nosso OBJ API Parents Forms, né? Que é a função do Parents Form. Nela você passa dois parâmetros. Um é o formulário que vai ser o formulário filho e o outro é o formulário que vai ser o formulário pai. Ou seja, qual vai abrir dentro de qual. Então, ou seja, o formulário userform2.caption vai abrir dentro do me.caption. E aí você passa o caption desse formulário. Então, ou seja, eu estou abrindo o formulário 2 dentro do formulário 1.
tá ok? Outra coisa também é você setentar o caption. Tá vendo que aqui o caption, ele tá aqui, ó, userform 2. E aqui no userform 1, o caption tá escrito menu stripping VBA, tá? Então, de preferência que não tenha ali o mesmo caption, senão vai dar conflito. Então é um detalhe também a se atentar, tá ok? E aqui, por exemplo, quando eu clico no 1.2, ele dá um message box, cadastrou fornecedores, mas aqui você poderia colocar cada formulário especificamente, né? Bom, e aqui, quando eu dou um userform quer close, quando eu fecho o meu formulário, eu chamo o call reset taskbar para ele desfazer todas as configurações que ele tinha feito aqui no taskbar, senão vai, enfim, ficar modificado erroneamente. E esse menu instance clear all foi uma outra adaptação que eu fiz, né? Eu percebi que conforme você ia utilizando, carregando e descarregando formulários, isso ia consumindo muita memória do computador. Então esse clear all, eu fiz uma limpeza de todas as variáveis que estavam carregadas no seu projeto, para deixar ele mais otimizado e melhor funcional, né? Chegava momentos que o Excel estava fechando sozinho, né? Porque ele estava consumindo muita memória do sistema, e aí o sistema, o Windows acha por alguma razão que está com algum problema e aí para de executar, ou então simplesmente não tem aí tanta memória disponível para conceder ao VBA. Então eu fiz esse para quando você fechar, ele dá essa limpeza de todas as APIs, enfim, todas as constantes, as variáveis, na verdade, utilizadas nesse projeto daqui. Então é basicamente isso que eu vou colocar no meu formulário principal. Tá? E no meu formulário principal, claro que vai ter outras funcionalidades. Lembrando que o meu formulário principal aqui, ele não é só um formulário para o menu, ele tem um dashboard aqui, então eu deveria colocar aqui para alterar esse valor de lucro, enfim, trazer aqui algumas informações, manipular gráficos, enfim, eu posso fazer, mas por hora isso é o primordial para poder funcionar o projeto de vocês, tá? Dessa forma. Esse daqui não, isso aqui é opcional, eu coloquei aqui, você tem que ter esse label de boas-vindas para funcionar, pode dar um erro aí no seu, se você não tiver. E aqui no formulário 2, o que a gente vai fazer? Aqui no formulário 2, a primeira coisa que você precisa se preocupar é em colocar um botão para poder fechar o formulário, tá? Por quê? Porque a gente vai tirar esse title bar aqui, essa barra de títulos, que tem o botão fechar, maximizar, tudo isso, a gente vai tirar ele. A gente vai deixar ele sem título, para ele ficar bonito, né? Um dentro do outro, para ficar interessante, a gente não pode ter esse title bar. Então, por exemplo, aqui, eu vou tirar e eu preciso ter um botão que me permita fechar esse formulário, né? Senão ele vai ficar aberto, eu não vou conseguir fechar ele. E aí, eu coloquei esse botão aqui, né? Que é uma label, e coloco o código unload-me, né? Para me descarregar, descarrega-me. E aí eu preciso também chamar o objeto API aqui, como a new API function do nosso módulo de classe, preciso importar ele nesse formulário. Por quê? Porque quando eu der o userform initialize nesse formulário, eu vou declarar aqui o objeto API como new API function, tá ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar set objeto API form starts userform 2, poderia colocar aqui me também, tá? Acho melhor, me, que eu tô dentro, o código está dentro do formulário 2, então me eu faço referência ao userform 2. Não preciso ficar toda hora mudando o nome, tá? Se eu colocar no userform 3 aqui vai funcionar. E coloco aqui obj API remove title bar. Remove title bar, ele vai tirar a barra de títulos, e aí fica sem aquela barrinha lá em cima, tá? E aí se a gente executar aqui, clicar aqui no userform 1, veja que ele tirou o title bar, tem um formulário aqui aberto, e outra coisa que você precisa se preocupar também é do segundo formulário, dos formulários filhos, não serem maior do que o formulário pai. Por exemplo, se esse formulário fosse desse tamanho, pô, ia ficar esquisito, né? Então a ideia, ó, se eu coloco esse formulário daqui desse tamanho, deixa eu deixar aqui, pronto. Ó, um exemplo, se eu coloco esse formulário desse tamanho, ele vai ficar ruim de visualizar quando eu executar ele aqui, ó. Então veja aqui, ele vai abrir normalmente, mas ele vai ficar ruim dependendo da distribuição. Então o formulário filho, preferencialmente, tem que ser menor do que o formulário pai, tá ok? Então aumenta o formulário pai se for necessário, ou então abre o formulário filho, como posso dizer, abre ele separado, não abre dentro do formulário pai, abre como se fosse uma nova janela, que ele vai abrir na dimensão necessária dele, tá ok? Bom, passadas essas orientações, vamos seguir aqui.
esse é o processo de criação de um formulário, tá? Então você vai abrir aqui, vai colocar esse código daqui, lá, importar a API Function e colocar ele para poder remover o title bar aqui para ficar esteticamente mais bonito. Se eu não coloco isso daqui de remover o title bar, né, olha como é que ele fica. Se eu abrir aqui, ó, ele fica assim, o userform 2 fica aqui e fica manipulável, tá? Ele fica aqui dentro, ó. É assim que ele estava abrindo, ó, antes. Então, se eu coloco aqui, ó, ele fica assim, poderia deixar ele assim, se fosse do meu interesse. Ele vai ficar com essa outra barrinha daqui, mas só que o usuário vai ter a oportunidade de mexer nessa barrinha aqui, tá ok? E aí, por preferência minha, e aí vai da necessidade de vocês, eu estou usando essa propriedade daqui para tirar o title bar, e aí ele fica com essa estética, peraí, é o userform 2, userform 1, e aqui eu chamo userform 2. Ele fica assim com essa estética, eu não tenho a barra de título para poder modificar e mexer nele aqui dentro, tá ok? Bom, mostrei para vocês como que funciona. Eu vou criar um outro formulário aqui. Tem o de marketing aqui, que é o outro formulário. Eu já mostrei para vocês um funcionamento, tá? Então não foge muito do primeiro, aqui mesma coisa, eu importo, eu preciso me preocupar com um botão específico para poder fechar o formulário, senão ele não vai fechar, e eu estou usando esse código para remover o title bar que está lá na API Function do Michael aqui, nessa manipulação. Então basicamente são essas as manipulações que eu fiz no código, e que você vai fazer no seu código, que vai permitir você a gerar um formulário com um título, né, um título personalizado, com um ícone personalizado, com os botões de minimizar. Olha como é que ele fica aqui esteticamente. Menu strip em VBA. Então, eu consigo clicar aqui. Eu tenho as opções do meu menu. Eu posso criar vários menus aqui e deixar esse menu strip bem mais robusto, de acordo com as funcionalidades do meu sistema. Passar uma experiência melhor aí para o meu usuário, tá? Onde ele vai clicar, vai ter todas as informações, não vai precisar ficar clicando em várias janelas separadas, saber qual que está aberta, qual que está fechada, e vai ser muito útil para vocês, assim como tem sido para mim. Quem gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de curtir, tá? Eu já pedi isso antes, vou pedir de novo. Quem não for inscrito, se inscreve no canal da Organic Sheets. Vou ter um prazer enorme em ver novos inscritos por aqui, me acompanhando. Assista os outros vídeos para não ficar perdido. E deixa o seu comentário aí, que eu vou ficar muito feliz de ouvir e de te responder. Seja com dúvidas, com elogios, com críticas, tá? Eu também, enfim, adoro receber críticas, respondo lá, sempre aprendo bastante com as críticas de vocês e tento trazer aqui um melhor conteúdo sempre, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Agradeço muito aí a presença de todos que ficaram até aqui. Valeu e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.